Olá, boa noite. Vou pedir mais uma vez, para vocês chegarem para frente, quem ainda não chegou. Hoje, a gente tem o professor Thiago Coronato Nunes para conversar com a gente sobre saúde mental, conforme vocês pediram. Boa noite, está entrando agora um grupo expressivo. Bom, vou apresentar o nosso convidado de hoje, como eu sempre faço. O professor Thiago Coronato Nunes é doutorando em Educação pela Universidade Católica de Petrópolis. É mestre em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal Fluminense. É médico psiquiatra, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. É isso, Thiago? E é pós-graduado em psiquiatria pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado em dependências químicas pela Unifesp. É graduado em medicina pela UF também. É pesquisador do Grupo de Estudos em Educação, Cultura e Contemporaneidade, o GRECA, que eu coordeno, e é professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Petrópolis, a Unifase. É psiquiatra do ambulatório Escola da FMP, você vai explicar? Faculdade de Medicina de Petrópolis, obrigada. E é coordenador das disciplinas e do internado em saúde mental da Unifase. E é coordenador da Academia Petropolitana de Psiquiatria. Bom, como vocês podem ver, pelo extenso currículo do professor Thiago, seria difícil a gente conseguir encontrar uma pessoa mais adequada para conversar com a gente sobre o que vocês pediram, não é? Uma das solicitações foi justamente uma palestra que pudesse explicar melhor, não é, os transtornos, alguns transtornos, claro, não poderíamos falar de todos. Então é isso, vou pedir uma salva de palmas para o Thiago. Eu quero agradecer muito o convite de estar aqui hoje. Nossa, a gente, Thiago, que agradece a sua presença aqui, porque a gente realmente precisa aprender com você. A gente precisa de um olhar interdisciplinar, transdisciplinar para pensar a educação. E, Thiago, eu tinha conversado, são alunos e alunas do curso de pedagogia, temos já egressos de pedagogia, que vieram com a mãe, com outros convidados, que eu fiquei muito feliz de reencontrar. E a gente precisa ter esse olhar interdisciplinar para a gente poder compreender melhor, o que acontece nas salas de aula. E como eu conversei com o grupo, na semana passada tivemos uma roda de conversa com a professora Jerusa, que falou sobre saúde e educação. E eu tinha falado que hoje você viria para entrar mais na questão mais específica dos transtornos. Então é isso, Thiago, muito obrigada. Você não vai precisar do... Eu comprei na AliExpress isso aqui, eu estou inaugurando. Meu Deus do céu! Gente, uma salva de palmas para isso. Igual Madonna. Parecendo um coach. Olá, tudo bem? Tem um fato interessante que me liga também aqui à Universidade Católica de Petrópolis, que na década de 70, a minha avó e a minha mãe chegaram em São Paulo, em Petrópolis, e ambas vieram fazer pedagogia aqui no CT. Então, minha mãe e a minha avó falecida, minha mãe ainda viva, fizeram pedagogia nesse local. E assim, é muito bom estar aqui falando exatamente do curso de vocês, até por esse aspecto histórico, assim, familiar, afetivo. Pois é. Muito bem. Como
dizia um professor meu de Tai Chi Chuan, ele falava que certas coisas são um bolinho de algodão cheio de alfinetes dentro, e que você não sabe em que momento que você está apertando aquele algodão que você vai acabar se espetando. Esse tema é um tema que é o bolinho de algodão com os alfinetes dentro. Então, é muito complexo vir falar sobre saúde mental em qualquer cenário, por conta, eu acho que das identificações que nós próprios vamos fazendo com nossas vidas, com os nossos parentes, com a nossa história e, nesse momento da capacitação de vocês, com as questões que envolvem os nossos alunos. E aí, assim, alguns alertas que eu vou fazendo no meio da palestra. O primeiro deles, né, para quem acredita nos multiversos, quem já viu filmes que falam a respeito, né, do multiverso Doutor Estranho, multiverso da loucura, se isso aqui ficar apitando eu vou acabar pegando o microfone. Um filme que é muito bom, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ou a série, né, do Rick and Morty. Provavelmente em algum outro multiverso, alguma outra versão do Thiago montou uma palestra diferente, porque na hora que eu fui montar essa palestra eu tinha que escolher um viés, eu tinha que escolher uma forma de falar com vocês alguns temas. Eu espero que vocês estejam no multiverso, que a palestra tenha ficado legal. Eu não sei, né, se algum outro Thiago pensou numa coisa diferente, assim. E infelizmente por um lado, infelizmente por outro, né, eu sou um procrastinador, onde eu preciso daquela emoção nos últimos momentos para a construção, às vezes cognitiva. Provavelmente vocês são assim para fazer algum tipo de trabalho na faculdade, né? A monografia, exatamente, os trabalhos de conclusão de curso, né? E aí eu guardei a tarde de hoje para fazer essa palestra. Eu separei e de 1 da tarde até chegar aqui às 5h30 eu estava montando a palestra, para desespero da orientadora. Mas tem um sentido dentro do meu padrão de funcionamento, né? Então ela está fresquinha, foi feita nas últimas horas, assim, tá? Muito bem. Um outro adendo importante. Na minha formação, eu sou psiquiatra de adulto. Isso, quando a gente faz uma formação técnica, igual existe o pediatra, que é o indivíduo que cuida de criança e adolescente, aliás, de adolescente tem até um nome que chama ebeatra. Existe a formação que a gente faz da psiquiatria geral, que atende justamente, que é a separação que eu fiz aqui para mostrar para vocês, né? O psiquiatra da infância e adolescência, ou psiquiatra infantil, ele pega do nascimento até o adolescente. E eu acho que seria assim, bem bacana que um psiquiatra infantil estivesse conversando com vocês aqui, por causa das especificidades da idade das crianças no momento escolar. Eu sou um indivíduo que pega do adolescente para frente. Então, eu talvez não saiba assim, profundamente alguns temas que envolvem, né, a função ou a disfunção da criança. Mas a gente estuda um pouco de tudo, né? E o meu doutorado é em educação. Assim, na verdade, para vocês entenderem, né, o meu percurso, eu, depois que eu fiz psiquiatria, comecei a trabalhar dentro de consultórios, de hospitais, de emergência. Já há mais ou menos uns 10 anos eu comecei a dar aula dentro da universidade. Então, eu formo o nível universitário de alunos, que são adolescentes, são indivíduos que estão saindo, né, ali dos seus 17, 18 anos, e eu participo já há uma década da formação desses indivíduos, mas que são indivíduos que já têm uma certa idade, não têm as peculiaridades, né, que a gente vê na infância e adolescência. Mas a gente vai se acertar aqui, eu devo falar algumas coisas importantes e úteis para vocês, com certeza. Muito bem. Quando a gente fala de saúde ela vem, enfim, de várias formas da gente explicar, mas tem uma tríade muito importante. Essa tríade, ela vem do eixo, né, de corpo, mente e espírito. Quando a gente consegue ter corpo, mente e espírito equilibrados, a gente tem um processo global de saúde que está adequado. E existe um entendimento de que a gente pode adoecer tanto do corpo, quanto da mente, quanto do espírito. E se um desses estiver adoecido, você tem um desbalanceamento do processo de saúde, que não é interessante. E aí, para a gente começar a entender e começar, na verdade, a normalizar quando eu falo de saúde mental, porque nós ainda trazemos um estigma das últimas décadas, das últimas centenas de anos, onde tudo que envolvia... Deixa eu ver se eu... Acho que está
Alô? Ah, muito melhor. Olha que som. AliExpress. Nossa, bem melhor mesmo. Bonito meu olho, né? Para vocês começarem a normalizar essa questão da saúde mental, já que a gente vem de um estigma de muitos anos, onde a gente trancafiava os nossos pacientes dentro de muros altos que eram os manicômios. E até hoje existe uma coisa que a gente luta contra, que é o que a gente chama de psicofobia, que são os comportamentos que de alguma forma agridem ou falam mal dos pacientes, né, em seus comportamentos mentais divergentes. Quero que vocês entendam que falar da mente e da saúde mental não é muito diferente do que a gente faz, por exemplo, com um computador ou com um celular. Se a gente for pensar num computador ou num celular como sendo hardware, peças, e essas peças elas podem quebrar ou elas podem estar completamente íntegras, funcionais. E se a gente pensar que essas peças elas são o similar das nossas peças biológicas, a gente tem uma peça que é o coração, uma peça que é o pulmão, uma peça que é o rim, uma peça que é a mão, uma peça que é o cérebro. São peças que podem estar quebradas, podem ser consertadas ou não, podem dar defeito, podem estar íntegras. Agora, não adianta de nada vocês terem um computador ou terem um celular se não tiver o quê? O programa. Então, quando a gente pensa num celular sem programas, por exemplo, você pode jogar ele fora. O ser humano, com a programação dele defeituosa, e que aí vem essa parte de mente, emoções, comportamento, que é como se fossem os aplicativos de um celular, ou como se fosse o Windows do computador, ou, enfim, o Word, o Excel do computador. Se tiver com defeito, você não tem como mexer muito naquele celular ou naquele computador. Então, isso é uma forma assim, muito boa, principalmente quando a gente está tentando explicar para um jovem que ele tem uma questão da sua saúde mental, que aquilo ali não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aquilo ali é como se o software dele estivesse tendo algum tipo de problema. Então, um aplicativo que está dando defeito, que não está abrindo direito, eu estou tentando achar um ponto onde todos eu vou ficar andando, porque aí alguns me veem numa hora, outros me veem outra hora por causa do câmera ali na frente, tá? Mas uma forma de explicar que alguém tem um problema mental é que algum software está rodando de forma inadequada. Algum software, algum programa está com algum defeito. As linhas daquela programação estão fazendo com que aconteça uma mensagem de erro, com que fique apitando algum tipo de coisa ali, mostrando que dentro daquele sistema tem alguma coisa que está inadequada. E é isso. O nosso software pode dar problema, mesmo que todas as peças estejam íntegras. Então eu pego um indivíduo que tem alguma doença mental, isso é uma dificuldade das pessoas entenderem, até dos outros médicos entenderem, os que não são psiquiatras, de que você vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ressonância, vai fazer exame de sangue e vai estar tudo normal. Porque o problema não está na parte biológica das peças. O problema vai estar na parte do software que está rodando ali dentro do cérebro. Tá bom? Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, nesse momento vocês não estão se olhando no espelho. Então a referência de quem vocês são não é nesse momento uma referência visual, especular. Se vocês não são nesse momento o que vocês estão enxergando, quem são vocês? Qual é a referência verdadeira de vocês se não é aquilo que está no espelho? Não é aquilo que vocês lembram da história de vocês, aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês sofrem, aquilo que vocês lembram com felicidade, dentro da trajetória, dentro das memórias. A melhor parte da gente, a nossa identidade, ela não está nessa parte de fora, que a gente vê no espelho ou que as pessoas enxergam. Eu, quando olho para vocês, eu não faço ideia de quem vocês são. Não sei quais são os dilemas de vocês, quais são as esperanças que vocês têm, planos para o futuro, eu não faço ideia. E não sei a respeito dos sofrimentos. Não sei se vocês estão saudáveis nesse momento ou estão sentindo dor. Eu não sei se nesse momento vocês estão pensando em morrer, se estão pensando em se cortar, se estão pensando nesse momento, por causa de uma crise de ansiedade muito grande, que estão aqui confinados numa sala, vontade de sair correndo. Não sei. Então, esse universo interno, ele é a essência de vocês. E essa parte interna, ela adoece. Essa parte interna, ela dá problemas muito graves. E é importante, a gente vai estar sempre aqui fazendo um paralelo, né, nós, enquanto professores, dentro de uma sala de aula, quando vocês olharem para os alunos de vocês dentro de uma sala, não dá para saber o que está acontecendo com aqueles indivíduos. Como que eu vou saber, então?
Ou aquele indivíduo vai ter que me falar alguma coisa, ou algum comportamento daquele indivíduo vai ter que sinalizar que tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, não tentem supor sem, assim, os elementos todos que são necessários para você poder matar aquela charada, daquele universo interno, daquele indivíduo que está junto de vocês. Então, não se esqueçam, né? Cuidar da mente é cuidar do melhor de vocês. Já que esse universo gigantesco que está aí dentro, inacessível para os que estão de fora, mas que vocês são obrigados a conviver com isso 100% do tempo, esse universo tem que ser muito bem cuidado, porque ele também adoece. Ali tem uma palavrinha grega que chama logos. Logos tem vários significados. Vários significados. Para a gente, nesse momento, a gente vai guardar os significados de estudo, significados de razão, causa, de conhecimento. Eu formo várias palavras com logos. Por exemplo, quando eu pego em medicina, cardiologos é aquele que é o conhecedor do coração, o cardiologista. Quando eu pego o... deu branco, mas daqui, Patrícia. Pneumo, obrigado. O professor também fica nervoso, vocês terem esses momentos de vocês, assim, né? Pneumologos, o pneumologista, o especialista em pulmão. Quando você tem um especialista em cérebro, você tem o neurologos, o especialista em cérebro, ou a parte neurológica. Se vocês forem pensar, tem uma coisa muito interessante na especialidade que eu escolhi fazer de vida. Que logos, que tipo de conhecimento eu tenho? Um conhecimento psi. Essa letra que está no quadro é a 23ª letra do alfabeto grego, psi, que forma a palavra psique. Psique significa alma ou espírito. Eles fizeram um especialista do coração, do pulmão, dos rins, do cérebro, dos ossos, e inventaram um tal de especialista na alma. Isso é muito estranho para o tipo de pensamento científico que a gente tem. A gente tem um especialista do cérebro, que é um neurologista, mas existe uma especialidade que é o especialista da alma. E aí, se a gente pegar, por exemplo, psique mais logos, a gente tem o psicólogo, que é o conhecedor da alma, e você tem o iatros. Iatros, em grego, é médico. O psiquiatra, ele é o médico da alma. É lindo, só daí você já tem que achar que a minha especialidade é fantástica. Eu sou o cara que cuida da alma de vocês, gente. Isso é muito bonito, isso é muito legal. Olha a importância disso. A Patrícia é oftalmologista, é especialista nos olhos. Que são as janelas da alma, né? Que coisa linda. E vocês são o pedagogia. Vocês já viram isso, não? A gente tem, né, o conduzir as crianças. Olha que coisa linda. O pedagogo é aquele que conduz as crianças. E eu gosto muito do estudo da simbologia. O símbolo de vocês é a coruja? Não é. E eu fiquei surpreso porque eu achei que fosse. Até a hora de montar essa palestra, eu descobri que o símbolo da pedagogia é a flor de lis. É a flor de lis com o bastão de Hermes, que é um deus grego. E aí, quando a gente compara isso com a medicina, tem uma coisa interessante. Tem algum americano aqui? Não. Vamos falar mal dos americanos nesse vídeo acabado? Ai, meu Deus, desculpa. Os americanos usam o símbolo errado na medicina. Se vocês olharem muitos ambulâncias, jalecos ou estruturas hospitalares dentro dos Estados Unidos, eles usam o caduceu de Hermes como símbolo da medicina, mas é o símbolo de vocês. Também é símbolo de outras profissões, tá? O de vocês tem a flor de lis por trás. O símbolo da medicina é o bastão de Esculápio, é um outro deus grego. Acho que tem uma cobrinha só. O bastão de Hermes tem duas cobrinhas e tem as asinhas do capacete de Hermes. Tá? Dado extra para vocês, momento de curiosidade da aula. Que pintura é essa? Alguém sabe? Que desenho é esse? O homem via valendo R$10. Vitruviano. Quem fez essa pintura, esse desenho? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Essa figura é muito fantástica. Eu tenho um quadro dela assim na sala que eu atendo, porque ela
mostra a perfeição geométrica do ser humano. As medidas que podem ser todas divididas entre si dão sempre o mesmo número, que é uma razão áurea, é o número de Deus que se fala. E é uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, o Leonardo da Vinci ele tinha um tipo de dislexia. Se vocês olharem o cantinho desse quadro, aqui, a assinatura dele feita, né, da esquerda para a direita, mas todas as outras coisas escritas ao contrário. Ele às vezes escrevia num sentido, às vezes em outro sentido. É um indivíduo que também, existe uma suposição que ele tinha TDAH, em várias questões, era um gênio. Não podemos, de forma nenhuma, entender que a dislexia, o TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno, que a gente vai acabar falando aqui em algum momento, ele significa ausência de genialidade. Pelo contrário, às vezes é a presença da genialidade que faz, né, algumas alterações ali. E aqui está um exemplo para vocês. O Leonardo da Vinci, ele tinha um hábito, na época em que era proibido você dissecar corpos, ele dissecava os corpos e na hora que tinha lá uma vigilância, que entrava, sei lá, a polícia da época, ele tinha uns alçapões, que aí os corpos caíam dentro dos rios, que passavam um rio debaixo da casa dele. Mas era um sujeito que ele investigou os corpos a fundo, ele fazia desenhos anatômicos baseados nas próprias investigações que ele fazia anatômicas, nas dissecções. E uma grande questão, assim, que eu pergunto isso sempre para os meus alunos, quando vocês estão lá, né, dissecando os corpos, vocês encontraram a sede da alma? Tem algum lugar lá dentro que vocês acharam a alma, o lugar onde ela se encaixa? Isso é um enigma. Isso é algo que a gente não vai discutir nesse momento, mas eu estou falando que eu sou especialista na alma. É uma coisa que dentro de um pensamento filosófico investigativo, sabe de onde vem essa animação, nosso ânimos, né, que nos faz estar aqui, que nos faz, né, respirar, viver, pensar, sentir, sofrer? Cadê isso? A gente, na verdade, não sabe. Eu falo de uma instância onde eu lido com um sofrimento que a gente não compreende de onde vem ainda. Está em algo que a gente está denominando, inclusive, de alma, da nossa psique. E nessa questão de alma ou espírito, eu vou deixar esse paralelo com a questão de mente, sentidos e sentimentos, que é essa conexão. É onde eu estou tangenciando essa coisa tão efêmera, etérea, e que eu preciso investigar para poder entender. E esse aqui é o Pensador de Rodin, que é uma das obras de arte assim, fantásticas, que realmente faz crer que aquele pedaço de pedra ali talhado é um indivíduo que está pensativo, talvez em sofrimento, talvez em angústia, talvez em ponderações a respeito do seu próprio futuro, do seu próprio eu. Eu acho também assim, muito bonito, um indivíduo que conseguiu passar nessa obra de arte o que é algo de um sofrimento, né, de uma ponderação. Tá, nossa mente. Olha como é complexo, o que a nossa mente consegue expressar. Desejos, sonhos, dor existencial, medo, alegria, paixão, felicidade, raiva, angústia, amor, saudade, sentimentos, pensamentos, emoções, desejos. É muita coisa. E muita coisa que pode estar dando super certo, quanto muita coisa que pode estar adoecida. E aí eu vou fazer uma discussão rápida para vocês começarem a raciocinar em cima do que vocês forem avaliar nos outros, o que é normal e o que é patológico. Normal, a própria Organização de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela deixa uma interrogação assim, a gente não sabe definir o que é normal. Não sabemos. Normal é o que a gente combina aqui, que, sabe, é o que uma certa cultura combina que aquilo ali é normal. Agora, patológico, e de novo aqui no, né, patos é doença e logos é conhecimento, né, patologia não tem nada a ver com pato, mas o que é patológico? É o que está adoecido. Então a gente está falando de uma ponta onde as coisas seriam normais e uma outra ponta onde a pessoa estaria doente. E aí, eu não sei se vocês conhecem a curva de Gauss. Gauss foi um matemático que ele descreveu uma curva da normalidade. Para vocês terem uma noção da importância dessa curva, a nota de vocês no final de um semestre pode ser jogada numa curva de Gauss. Então, por exemplo, a maioria dos alunos no curso de vocês tira quanto nas provas? 10?
Vou botar um 8. Só para dar exemplo da minha curva de Gauss, senão você... Tá, obrigado. Imagina que a turma como um todo tirasse 8. A maior parte da turma em 8 representa essa pontinha do sino aqui. Menos pessoas costumam tirar 10 nas provas e menos pessoas costumam tirar, por exemplo, 2, 1, 0. E aí você consegue colocar várias coisas da biologia aqui dentro. Por exemplo, altura. Talvez a maioria das pessoas tenha 1,70 m, mas existem pessoas com 2 metros. Mas existem pessoas com 1,30 m. Só que são menos pessoas. Então aqui tem menos quantidade, aqui tem mais quantidade, mas aqui eu estou falando, né, de mais pessoas dentro de uma determinada população. E em doença, a gente também consegue jogar as pessoas dentro de uma curva de Gauss. Tá? Eu acho que eu botei aqui o valor do QI. Vocês já devem ter ouvido falar de coeficiente de inteligência. O coeficiente de inteligência nada mais é do que uma aplicação numérica dessa curva que o Gauss inventou. Então, assim, a maior parte da população tem um QI entre 85 e 115. Existem pessoas que têm um QI maior, sei lá, Albert Einstein, por exemplo, e existem pessoas que têm QIs mais baixos. Pessoas, por exemplo, que passaram durante o nascimento por algum tipo de hipóxia, de falta de oxigenação, elas têm um cérebro que não consegue ter um determinado padrão de inteligência. Acho que existe uma disfunção neurológica e a pessoa vai estar nessa abinha aqui, né, desse sino que eu estou mostrando para vocês. Aqui, enfim, é de um artigo, até essa nomenclatura que não é mais utilizada, insuficiência mental, a inteligência débil, mas aqui enfim, só para dar um exemplo para vocês. Tá? Bom, ainda nessa ideia da curva de Gauss, eu botei aqui um leque colorido. Eu quero que vocês entendam que todas as pessoas, em todas as apresentações da vida, elas podem ser diversas. Assim como o aspecto da luz visível, por exemplo. E aí eu botei esse exemplo para vocês. É como se um determinado feixe de cor a gente pudesse chamar de normal, e uma variação a gente está chamando de patológico. Só que vocês têm que entender assim, que chamar as pessoas de doentes, de pessoas com transtornos, é estigmatizante. Então, por exemplo, até voltando, aproveitando esse exemplo, a gente chamava antigamente uma pessoa de debiloide, era uma classificação muito antiga de insuficiência na inteligência. Só que isso virou um xingamento. E aí a gente parou de usar debiloide, só que já foi uma classificação de doença. E aí, deixa aqui, Patrícia, o azulzinho. Para mostrar para vocês, assim, esse é o Manual Americano das Doenças Mentais, na sua 5ª edição. Olha a quantidade de doenças só psiquiátricas que eles já classificaram ou inventaram. Será que existe isso tudo? Isso é uma ponderação que se faz até no meio científico, tá? Mas provavelmente na primeira versão desse livro você tinha o termo debiloide, como um indivíduo com baixa de inteligência. Hoje em dia você tem um déficit intelectivo alto, moderado, médio, a classificação ela vai mudando, ela vai se aperfeiçoando. Tá? Então, só para vocês verem, isso aqui é um livro de classificação de doenças que a gente usa, essa é a versão dos americanos, tá? Que é um dos padrões que a gente usa para pesquisa. Bom, então volta aqui no normal patológico e guardem esse conceito de que a gente está tentando melhorar os termos, para que os termos não sejam estigmatizantes. Hoje, principalmente na área que a gente está falando aqui, que envolvem as doenças com implicação na educação, tem uns termos novos surgindo. Então, por exemplo, em vez de você falar que um indivíduo é normal, tem um termo interessante que fala assim, um indivíduo é neurotípico, onde ser típico é um indivíduo que não tem algum tipo de diferença dentro de um determinado padrão coletivo que foi julgado como sendo normal, entre aspas. E o neurodivergente, em vez de chamar de patológico, patos, doença, uma divergência dentro dos processos neurológicos. E o indivíduo que é neurodiverso, ele engloba todo mundo. É a diversidade dentro dessas questões neurológicas. E aí, esses 3 ou 4 termos, né, o neurotípico, está faltando um T aqui, perdão, pelo menos indivíduos que não manifestam alterações neurológicas ou do neurodesenvolvimento. Neuroatípico tem sido usado como um sinônimo para o autismo.
O neurodivergente, usado para designar pessoas que apresentam alterações no funcionamento cognitivo, comportamental, neurológico, neuroanatômico, ou seja, se refere a alterações do transtorno do espectro autista, do déficit de atenção, desatenção e hiperatividade, do Tourette, depressão, dislexia, esquizofrenia, entre outros. E o neurodiverso, ele pega todas as classificações humanas. Né? Nessa hashtag, vocês podem botar no Instagram de vocês, somos todos neurodiversos. E para que serve isso? Inclusão. A gente vem lutando para não ter termos que são estigmatizantes, que as pessoas apontam e segregam e falam mal e separam os indivíduos. Né? Então, mudar os termos significa, de alguma forma, incluir. Tá? Então, o estigma, a psicofobia, que hoje existe uma legislação no Brasil onde a psicofobia é crime, você se comportar de alguma forma rude, agressiva contra alguém que tenha qualquer tipo de questão mental é crime, o indivíduo pode ser preso, penalizado. É uma campanha importante da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, vamos aproveitar o que a gente viu para poder entender um determinado conceito importante. Hoje a gente fala de um sistema que é biopsicossocial para a gente poder avaliar como é que o indivíduo está em todos os seus eixos de saúde. Então, quando a gente pega o eixo biológico, que é o eixo genético, a gente herda alguns problemas. Então, por exemplo, se a gente tem na família pai, mãe, avós com depressão, é uma grande chance da gente também ter depressão. Se você tem pai, mãe, tios, avós com bipolaridade, é uma grande chance de você também ser bipolar. Se você tem, principalmente, pai e mãe com Alzheimer, é uma grande chance de você também ter Alzheimer. E assim por diante, isso é a genética. Só que a genética não é uma maldição, assim, né? Se pai e mãe tem, você também vai ter? Não. Aí entra um outro conceito que chama epigenética. Então, na epigenética, você depende de certos estressores ambientais para disparar coisas que estão lá escondidas dentro da sua genética. É uma coisa positiva, mas também coloca um senso de urgência da gente poder cuidar da nossa saúde e não ser exposto a determinados tipos de estressores, para não despertar os monstros genéticos que estão ali dentro da gente. Dentro da questão psicossocial, quando a gente tem essa exposição aos estressores ambientais, a gente pode responder com uma vulnerabilidade a esses estressores desenvolvendo uma doença. Ou a gente pode ter uma certa resiliência em relação a isso que vai acontecer. Às vezes não tem como fugir dos estressores, mas você tem como ser ou resiliente ou você vai ser vulnerável ao processo ao qual você está sendo exposto, ou que os nossos alunos estão sendo expostos dentro das suas vidas. E aí você tem um indivíduo vulnerável à doença aparecendo, um indivíduo resiliente, uma adaptabilidade à ausência de doença. Tá? Quando a gente pega, acho que foi aqui, trabalho, estudo, família, você tem os estressores. Resiliência é como eu encaro a vida. Olha a importância de fazer terapia, de fazer meditação, de ter uma religião, de ter uma fé, para você poder ser mais resiliente. Entende que isso tudo faz com que o nosso caminho, que vai ser difícil de qualquer forma, você lide com um certo bom humor nos momentos difíceis. Esse é o grande ensinamento da vida, assim, é saber lidar com bom humor em relação a todos os processos. Quando a gente olhou o filmezinho, o que a gente tem? Né? Um indivíduo biológico exposto lá ao processo de trabalho dele que é ruim, e como ele encarou a vida. No primeiro momento ele estava adoecendo, no segundo momento com uma forte adaptação, onde ele passa a ouvir música, né, cantarolar, sair na hora do intervalo para poder, enfim, tomar banho de mar. Ele vai adoecer muito menos do que se ele mantivesse o padrão mental dele de resistência àquele processo todo. Estava sendo adoecedor para ele. Aqui as pessoas entram em burnout, o famoso burnout, síndrome de esgotamento. Né? O segredo do burnout é a adaptabilidade positiva, assim. Mas aí isso a gente conversa num outro momento. Bom, mudando de novo aqui, eu estou colocando uma série de conceitos para vocês, numa construção que vai ajudar vocês, à frente aos indivíduos que são os alunos, a começar a entender aquele processo de saúde e doença. O que eu botei aqui agora? Eu mostrei para vocês um livrinho azul ali, que é um manual diagnóstico na sua 5ª versão. Na 4ª versão daquele livrinho, tinha um diagnóstico por eixos, que a gente chama. E eu vou usar esse diagnóstico por eixos para poder colocar um outro conceito para vocês que é muito importante. Olha que interessante isso aqui. Eixo 1, eixo 2, eixo 3, eixo 4, eixo 5.
Eu vou fazer uma inversão para a gente estudar esse eixo, que vai ser o seguinte: a gente começar com funcionamento global no último ano. O que é funcionamento global no último ano? Como que o indivíduo, nas suas atividades do dia a dia, como é que foi o desempenho dele? Dentro da escola, o que a gente vê diretamente? Por exemplo, nota, comportamento. Você sabe que tem algum problema, porque às vezes o indivíduo era brilhante e de repente começa a ter uma queda de desempenho. Ou você já recebe esse indivíduo na sua sala de aula tendo algum tipo de comportamento ou desempenho que está de alguma forma estranha. Então, quando a gente vai olhar esses eixos, a gente sabe que o funcionamento global tem alguma coisa ali acontecendo. E aí você tem uma charada para poder descobrir, porque o funcionamento global ele não se perverte sozinho. Todos os outros eixos vão ser responsáveis como contaminadores para esse eixo ter algum tipo de problema. Então, o indivíduo que está com uma atividade de interação, nas amizades, na socialização, o desempenho acadêmico, é uma forma assim, bem direta de você entender esse setor. Vou passar para o eixo 3. O eixo 3 são os transtornos somáticos. Soma, em grego, é corpo. Então, tudo que é somático é o que aparece no meu corpo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dor no peito, isso é somático. Se eu tenho uma diarreia, isso é somático. Se eu tenho dor de cabeça, isso é somático. Então, o que são coisas somáticas que têm até uma implicação importante dentro de sala de aula? E que o professor ele tem que estar muito atento. Alunos, por exemplo, que têm diabetes e que usam insulina, e que às vezes uma dose a mais ou a menos, ou ausência da insulina, esse aluno vai entrar em coma dentro de sala de aula. Processos alérgicos. Hoje, alergia alimentar é uma coisa que os professores têm que ter um cuidado gigantesco. Um padrão hoje de excelência de colégios que dão alimento para os alunos é se eles têm esse cuidado com os alimentos que têm os alérgenos, que não têm. Gripe, a gente acabou, aliás, um ponto hoje, foi hoje ou foi ontem? Que foi hoje, né? A boa notícia de que oficialmente nós saímos da pandemia, não dos cuidados que a gente tem que ter para sempre, mas assim, né? A gripe. Né? A gripe ela vem dentro desse cuidado do eixo somático. Uma criança que tem epilepsia, já pensou, você está dando uma aula e de repente uma criança começa a convulsionar dentro de sala. Aliás, uma coisa que eu fortemente recomendo a vocês é que quando puderem, façam um curso de primeiros socorros. Cruz Vermelha daqui de Petrópolis tem eventualmente esses cursos. E assim, é importante que em sala de aula nós saibamos o que fazer dentro de uma emergência, quaisquer que seja. Por exemplo, de uma epilepsia, perda auditiva, uma cardiopatia congênita, é a criança que nasceu já com problema de coração, uma criança que tem uma agenesia no braço, seja traumático, seja porque ela nasceu sem o braço, sem uma perna, sem um dos membros. Isso tudo são problemas do corpo. Falei do desempenho no último ano. Esse desempenho no último ano ele pode estar de alguma forma agravado ou piorado por conta desse eixo que é o somático? Pode. Imagina uma criança que tem que tomar desde cedo injeção. Eu não sou psiquiatra infantil, mas na faculdade de medicina eu acabo atendendo, por um acordo junto com a endocrinologista, as crianças que tomam insulina e que acabam desenvolvendo depressão e que acabam sinalizando para a mãe, para o pai ou para o professor que quer usar a insulina para se matar. Imagina, no momento onde ele está numa sala de aula, se ele toma essa decisão, essa atitude. Então, esse problema aqui, é só uma diabetes. A diabetes ela tem consequências que podem chegar no eixo da saúde mental. Asma. Você sabia que asma pode ser tão grave a ponto da criança ter que ficar entubada e ficar no respirador? Então, o eixo das doenças do corpo gera ansiedade, tanto nas próprias crianças, quanto em nós professores, quanto nos pais. Né? Vocês sabem o quanto que são pais muito mais ansiosos, porque tem, às vezes, um filho com alguma questão de saúde física. E aí a gente vai para o eixo 4, que são os estressores psicossociais. E aí, professora Débora, eu tive que botar o Bourdieu olhando para a gente aqui. Eu não sei se vocês já leram Pierre Bourdieu. Já leram? Já leram? Quem deu levantar a mão, por favor, só de curiosidade. Que legal. Pierre Bourdieu estudou muito essas questões que envolvem esse eixo dentro da saúde mental, que são os eixos que falam da trajetória social do indivíduo. E aí outras questões aqui que envolvem para além, né, ou conjuntamente com o que o Pierre Bourdieu estudou. Aquela criança ela tem uma dificuldade financeira, ela está passando por insegurança alimentar, está passando fome, os pais não terem comida dentro de casa, e de às vezes só ter comida dentro do colégio.
Como é o capital cultural dos pais e o que isso pode influenciar naquela criança e nas ansiedades que a criança tem dentro de sala de aula, ou das expectativas que são colocadas para aquela criança, para que elas superem muitas vezes até onde os pais conseguiram ir. Ela sofre violência doméstica, ela sofre bullying. Alguém aqui está com um livro de bullying que eu vi. Eu vi um livro, uma revista de bullying aqui, eu vi, tá vendo? É da Ana Beatriz, é um livro muito bom para ler, né? Então, bullying, a criança sofre violência sexual, ela passou por desastres naturais, como a gente passou um ano atrás aqui na cidade, e perdeu a casa, e perdeu todos os parentes, e está dentro de sala de aula, com um desempenho que está, de alguma forma, estranha, e você tem que entender que existe uma consequência dentro dos problemas que ela passou há um ano atrás, sim. Um desastre natural leva a transtorno de estresse pós-traumático, que são anos ou décadas do indivíduo se sentindo mal em relação àquilo, com revivescência do processo de trauma, mudança de residência recente, mudança recente de escola, separação dos pais, que gera muito nas crianças diversas questões, enfim, dentro do eixo mental. E aí a gente vai agora para o eixo 2, que eu coloquei aqui, que é muito a cereja do bolo dentro da psicoeducação. Por que isso? Porque o eixo 2, que são os transtornos da personalidade, do neurodesenvolvimento, principalmente neurodesenvolvimento. O personalidade eu vou explicar aqui que tem um viés aqui para a gente falar sobre ele. Mas é o que a gente mais tem, por exemplo, de demanda dentro da psicologia, psiquiatria, de pedido de laudo, por exemplo, dos colégios. Mas já vou chegar nele, deixa eu mostrar primeiro a personalidade para vocês. Personalidade. Eu botei umas observações aqui importantes. A gente achava que o cérebro ele envelhecia até os 25 anos de idade. Então, eu nasci, tenho um cérebro jovem, ele está em formação dos seus feixes neurais, a formação principalmente da dopamina, que é o eixo que mostra para a gente que a gente não deve ser impulsivo. Uma criança, quando ela quer uma coisa, ela chora, ela avança, ela bate, ela grita. A gente vai crescendo e tem que ir perdendo esse tipo de funcionamento assim, impulsivo, que é o eixo dopaminérgico, vai amadurecendo, principalmente essa área aqui da frente do cérebro, que é a área frontotemporal. Recentemente, até eu acho que foi esse ano, saiu um artigo mostrando que, na verdade, esse amadurecimento do cérebro vai até os 30 anos de idade. Ou seja, somos jovens até os 30. Dos 30 em diante começa um processo de envelhecimento do cérebro. Tá? Então, sinto os que já estão na fronteira, os que já passaram dessa fronteira, assim, faz parte do processo. Tá? Mas isso tem uma implicação nas doenças? Tem. Porque um cérebro mais jovem, ele é um cérebro que ele vai apresentar uma série de coisas. Um cérebro mais velho vai apresentar outras coisas. Então, o que acontece na criança tem a ver com a maturidade cerebral dela. E não só comportamentos ruins, mas comportamentos que são normais e que a gente às vezes acha que são comportamentos de adoecimento. Birra na criança é normal, faz parte daquele cérebro imaturo, que ainda está aprendendo a lidar com os estímulos externos, enfim, com as suas frustrações, medos, incertezas. Aí uma outra coisa que eu botei para falar com vocês aqui, que é uma outra ansiedade de quem pede laudo para psicólogo ou para psiquiatra. E que o psiquiatra infantil às vezes não fala o diagnóstico. E aí fica uma briga às vezes do colégio com o psiquiatra, porque eles querem CID. Já ouviram falar em CID? O que é CID? DSM é o manual dos americanos. CID é o manual da Organização Mundial de Saúde. É Classificação Internacional das Doenças. Para que serve CID? Para que quando eu falo o nome de uma doença aqui no Brasil, e eu vejo, por exemplo, que F32 é a depressão. No Japão, o japonês vai olhar no código dele, F32, e vai falar o nome japonês de depressão, mas é a mesma coisa. É uma padronização para que a gente fale exatamente os mesmos nomes de doenças. Só que a psiquiatria infantil com isso, até os 18 anos, a gente não consegue, às vezes, identificar o nome da doença. O cérebro ainda está desenvolvendo, então o que aparece ali é estranho, é diferente, não está organizado ainda. Vai organizar entre os 18 e os 40 anos. Eu estou com 41. Quando eu fiz 41, uma das minhas comemorações internas foi assim: eu não tive várias doenças mentais que eu poderia ter tido dos 18 aos 40. Porque nessa fase do adulto jovem é quando uma série de doenças, elas aparecem. Se vocês chegarem aos 40 anos sem uma série de doenças,
Aquela história da genética que aparece, da epigenética, porque vocês não tinham aquelas coisas que elas podem se manifestar, que elas podem aparecer. Tá? Então, aí, o ponto positivo para quem gosta de envelhecer, chegar aos 40, pelo menos você sabe que não tem uma doença, outra. Tá? E aí não fiquem bravos, então, com laudos dos psiquiatras infantis, que às vezes não vão dizer o nome de doença para vocês porque eles não sabem. Porque só dá para saber quando eles jogam a bola para o psiquiatra de adulto, que vai olhar para aquele passado de coisas que aconteceram e vai conseguir matar uma charada do que é aquilo que está realmente ali acontecendo. Tá? Eu botei aqui, personalidade na fronteira final da psiquiatria. Década de 40 e 50, tiveram uns pesquisadores que a gente chamava de uma fase, que eram os behavioristas, que estudavam comportamento, que eles falavam que a gente nascia uma tábula rasa. O que é isso? Que é como se a gente nascesse com um cérebro zerado de memória, sem personalidade, sem memória, sem comportamento, e que tudo seria aprendido de pai, mãe e sociedade. O que a gente sabe hoje, que é aquele quadrinho que eu mostrei para vocês, que não é só a questão de aprendizado, tem uma parte que é genética também. Mas eles não deixaram de ter uma certa razão, assim. Mas se vocês pegarem, por exemplo, dois gêmeos idênticos, a gente esperaria que eles tenham personalidades idênticas, e eles não têm. Então mostra que tem alguma coisa ali que a gente ainda não sabe explicar. Como é que dois gêmeos idênticos, com a mesma genética e a mesma exposição ao meio, eles são pessoas completamente diferentes? Não sabemos. E aí os transtornos da personalidade é uma coisa também que a gente só consegue definir quando o indivíduo já é mais velho. A gente tem uma pista do indivíduo mais jovem, mas a gente não faz ideia quando ele é muito jovem do que está acontecendo. E aí, com isso, só para vocês verem, assim, quando a gente fala de transtornos da personalidade do eixo 2, existem mais ou menos 10 transtornos. E aí a gente separa vocês todos nós, assim, a gente pode estar nesses 3 grandes grupos, ou de estar adoecido da personalidade, ou de parecer com algum tipo de personalidade. Por exemplo, eu estou aqui na personalidade obsessivo compulsiva. Para atravessar a rua, eu procuro a faixa de pedestres. E aí eu vou lá, porque eu não posso deixar de seguir as regras, eu atravesso a faixa de pedestres e é um indivíduo que tem que chegar no horário, tem que sair no horário, tudo muito certinho, porque tudo gera ansiedade no que envolvem as regras do mundo. Mas isso podia ser uma doença, aí vira doença TOC, é outra coisa. Para a gente da educação, tem umas coisas importantes assim, bem rapidamente. Olha só. Quem é o evitativo? Aquelas crianças que elas têm medo de conversar com os outros, que elas têm uma fobia social, que elas têm problemas para se relacionar com o colega, levam muito tempo para conseguir interagir com outras crianças. Quem é o dependente? Provavelmente aquela criança que cola em vocês, assim, é a criança que tem uma certa ansiedade de ter que estar colado no professor ou no coleguinha, se está sozinho gera uma certa ansiedade. É uma dependência, isso depois quando fica mais velho é terrível em relacionamento, porque são aquelas pessoas dentro do relacionamento que são coladas, que não conseguem estar, sabe, fora do convívio do cônjuge, quando termina o relacionamento sofrem demais, então depois olha como essas coisas todas são ruins no futuro, né? Aqui tem umas coisas importantes também. Olha só, a gente separa em cluster, A, B e C, eu comecei pelo C, que são os indivíduos ansiosos e medrosos. O cluster B são os dramáticos e emocionalmente erráticos. Então, por exemplo, o narcisista, vocês já devem ter ouvido aquelas pessoas, né, que só importa elas, só falam delas, elas são as boas, as melhores, e tem esse tipo de padrão, já tem criança que a gente já começa a ver isso lá na infância. Os histriônicos é a criança que estaria, por exemplo, falando com vocês de cima do palco, porque a vida é um teatro. Então, pede a palavra, fala alto, sabe, tem que ser o centro das atenções, a gente já vê crianças com esse padrão também. Borderline, o transtorno de personalidade emocionalmente instável do tipo borderline é um desafio que a gente começa a enxergar na infância, porque são crianças com um padrão mais depressivo, são crianças que costumam ter aquele ritual de automutilação, são crianças que já podem começar a falar de um comportamento suicida muitas vezes, que eles não conseguem lidar com o abandono. Então você vai ver, principalmente na adolescência, o adolescente, quando tem uma ruptura de relação, tenta o suicídio. Nunca pensou em morrer, mas quando foi abandonado, aquilo foi catastrófico demais para conseguir suportar. Então, assim, muito rapidamente, isso é um padrão borderline de funcionamento. O antissocial é o psicopata. É um nome bonito,
que a gente chama de psicopata. Esses crimes que a gente vê dentro dos colégios, quando jovens decidem que vão cometer um assassinato, que vão maltratar outras pessoas, são crianças que já machucam animais, são crianças que machucam outros colegas, são crianças já antissociais. Mas, volto a dizer, não dá para dar esse diagnóstico na infância. A gente tem uma pista do que pode estar acontecendo. Porque uma criança que maltrata um animal, às vezes ele é maltratado pelo pai, ele não é um psicopata, ele está repetindo um comportamento ao qual ele é submetido. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para você julgar uma criança dentro desse sistema de classificação. E aqui em cima, o cluster A é o cluster mais difícil quando a gente identifica, porque são os estranhos. Eu não estou falando desse nome, está escrito aqui. Olha lá, excêntricos ou estranhos. São os indivíduos que, de alguma forma, se aproximam da esquizofrenia. Então, são indivíduos mais perseguidos, que já podem ouvir vozes, eles podem ter processos delirantes, comportamentos bizarros. Não vou falar muito deles, assim, mais raro da gente ver dentro da infância, porque isso costuma acontecer lá entre os 18 e 40 anos de idade. Que eu comemorei, eu já sei que eu não tenho uma psicose, eu sou, normalmente falar, né, sou neurotípico. Isso é o que eu acho, a gente acha tanta coisa da gente. E aí, assim, de novo aqui, né, a gente está no eixo 2, eu falei de personalidade, mas esse eixo engloba neurodesenvolvimento. Veja se não é o que a gente tem, na verdade, dentro do colégio, nas nossas interações, né, dentro do que a gente precisa fazer de psicoeducação, de recursos pedagógicos para além do que são os utilizados no dia a dia na sala de aula, são os que estão nesse processo aqui, né, do eixo 2 do neurodesenvolvimento, que é o transtorno do espectro autista, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são os transtornos específicos de aprendizagem, como a dislexia, a descalculia, a desortografia e outros, transtornos motores como a síndrome de Tourette. Vocês têm TikTok? Eu sigo várias pessoas agora com síndrome de Tourette. É interessante como saber da história, ver os depoimentos. É legal que, de alguma forma, tenham críticas às redes sociais, mas essa aproximação com indivíduos que a gente talvez não fosse ter a chance de vê-los, porque estatisticamente, né, não estão no dia a dia na nossa convivência, é bem legal. Comecem a buscar indivíduos que tenham, que façam um bom trabalho, assim, de mostrar a respeito dos seus processos dentro das mídias sociais, assim, para a gente normalizar isso tudo aqui, né? Transtornos da comunicação, como gagueira, autismo seletivo e outros. O Asperger hoje ele está entrando dentro do autismo, mas isso é uma discussão, enfim, complexa, que eu discordo. Particularmente, eu acho que o Asperger tinha que estar separado, porque ele é um funcionamento um pouquinho diferente do espectro do autismo. E aí, finalmente, assim, o que a gente faz quando a gente encontra um indivíduo com algum transtorno do neurodesenvolvimento? Porque aqui começa esse diálogo do colégio com o profissional, né, o psicólogo, o psiquiatra, os cuidadores da área de saúde. Existe uma coisa chamada testagem neuropsicológica. Infelizmente, é caro de fazer. Um bom teste neuropsicológico custa R$ 2.500, R$ 3.000. Mas o diagnóstico certo de uma doença do neurodesenvolvimento, ela é feita por uma bateria de testes. São testes que levam dias para serem feitos, semanas às vezes, de você levar a criança no neuropsicólogo e a criança ser exaustivamente testada para que você tenha um nome de um diagnóstico do neurodesenvolvimento de forma adequada. Então, já chegamos num problema, R$ 3.000. É um teste que não é acessível. Mas para você falar que existe efetivamente um problema do neurodesenvolvimento, você deveria ter uma testagem dessa. O que você faz, então, com uma criança que tem uma questão no neurodesenvolvimento? O acompanhamento psiquiátrico e psicológico conjuntamente. Porque o que se faz é diferente nas duas abordagens. A possibilidade das medidas farmacológicas, uso de remédio. E aí os nomes que vocês vão ouvir em sala de aula cada vez mais. A famosa Ritalina, que eu chamo de tia Rita. Tem várias pessoas que, né, já levam a tia Rita para o colégio, tem que tomar lá, a professora tem que ajudar no horário de tomada. Porque a tia Rita tem que tomar às vezes 2 ou 3 vezes por dia. Então vai estar dentro do colégio, vai ter que tomar com a supervisão de vocês. O famoso Venvance, que é a tia Rita dos ricos. Por quê? A Ritalina genérica hoje custa R$ 18. O Venvance custa 500. Pois é, a tia Rita já foi de rico. Agora,
Agora, o rico não quer mais a tia Rita, porque ficou uma coisa muito barata. R$18 não deve funcionar esse negócio, né? Exatamente. Venvance custa quase R$500. Você tem a classe alta e muito alto usando, e você tem, infelizmente, algumas medidas jurídicas que já conseguem que o município arque com o tratamento do Venvance. Então, vão ter crianças tomando Venvance, não taxem elas, né? Olha, tá vendo? Deve andar de arte, deve ter... né? Ela pode ser financiada pelo governo e está ganhando o medicamento dos nossos impostos positivamente. Assim. Então, a gente luta pela quebra de patente para que o Venvance também seja pagado por R$18 e seja acessível para todas as pessoas. Né? Eu esqueço que eu estou sendo gravado, assim, isso é uma questão. Fisioterapeuta. Volta nos remédios. Vocês vão ouvir da risperidona, tá? Vão ouvir do Aldol. Aí tem questões também. A risperidona hoje é mais barata, já foi muito cara. O aripiprazol é um medicamento que ainda é muito caro, dessa categoria que já foi R$200, hoje custa em torno de 200 e pouco. Aí tem coisas assim, importantes para vocês saberem, né? Quem toma Aldol e risperidona engorda, então você vai ver uma criança que acaba tendo mais fome e ganha de peso. Aí por que existe uma briga também para conseguir o aripiprazol pelo governo? Porque é um medicamento que dá menos efeito colateral, que não dá tanto ganho de peso. Então são coisas, mas que vocês vão ouvir esses nomes. Vocês vão estar ajudando as crianças nessa necessidade de uso para poder ter os seus transtornos equilibrados, para que eles consigam ter bons desempenhos dentro de sala de aula. Importantíssimo. Medicamento hoje é um avanço científico, assim, anos-luz. Uma criança que hoje tem um TDAH verdadeiro, e aí tem toda uma discussão de, TDAH existe, não existe, é uma invenção da indústria. Uma criança que tem acesso ao TDAH, que tem acesso ao metilfenidato, que é a Ritalina cedo, o desempenho escolar dessa criança e a história de vida dela é mudada radicalmente. Esse indivíduo talvez fosse ser expulso do processo escolar em algum momento por uma incapacidade de estar ali. E você colocando o medicamento certo, na dose certa, esse indivíduo passa a ser funcional cognitivamente. Então, é muito importante isso. E as medidas, né, outros profissionais como fisioterapia, fonoaudiologia, os nossos alunos disléxicos e com outros transtornos, né, de ler, de falar, de escrever, a fonoaudiologia é fantástica e talvez seja a única intervenção. Dislexia não tem remédio, não adianta você dar a tia Rita para o indivíduo com dislexia, não funciona. É fonoaudiologia e os treinamentos que são feitos com essa criança. E os recursos psicopedagógicos diferenciados que eu acho que nós não sabemos ainda tudo o que temos que fazer e talvez não somos treinados. Nem eu como psiquiatra e professor talvez saiba o que fazer do ponto de vista psicopedagógico em sala de aula com os meus indivíduos que têm os transtornos do neurodesenvolvimento. Eu acho que falta capacitação acessível e, enfim, cientificamente comprovada para a gente poder utilizar. Bom, e aí chegamos no eixo 1, finalmente, que é o eixo onde o psiquiatra, na verdade, atua de forma... é o dia a dia do psiquiatra, né? Que são as doenças como depressão, a ansiedade, todas as suas vertentes. Ansiedade, você pode ter ansiedade o tempo inteiro, que chama ansiedade generalizada. Você pode ter crises de ansiedade que você acha que está morrendo, que é a crise de pânico. Você pode ter fobia social. Um fóbico social jamais deveria falar com vocês aqui em público. Ele teria uma crise de ansiedade. A esquizofrenia que pode acontecer na infância, que é terrível, que chama hebefrenia. Quanto mais cedo ela acontece, mais catastrófica é a esquizofrenia no processo mental daquele indivíduo de comportamento. O toque, o fenômeno da automutilação, eu vou gastar um minutinho com isso. Ele pode estar associado, por exemplo, à depressão, a transtornos de personalidade, mas ele pode ser um fenômeno de contaminação social, que a gente chama de efeito Werther. Uma criança que se automutila em sala pode ensinar para outra que, por curiosidade, acaba fazendo. Existem os jogos, como, por exemplo, que há um tempo atrás foi o desafio da baleia azul, que as crianças, numa das etapas do jogo, tinham que usar uma lâmina para desenhar uma baleia azul. E isso aconteceu em Petrópolis, eu cheguei a ver esses casos. E a automutilação, que parece um fenômeno estranho, ela tem, para quando a gente estuda, uma explicação bastante curiosa. O indivíduo, ele às vezes se corta não para poder achar uma artéria e se matar, mas porque sentir uma dor real é melhor e desviante da dor emocional que é insuportável. Essas crianças falam assim: eu prefiro sentir a dor real, que durante um tempo faz com que eu não sinta a minha dor aqui de dentro, que me faz às vezes querer morrer ou não existir. Então é um fenômeno que às vezes é um fenômeno de um desvio, né, de uma intenção ou de um sentimento que é muito pior. Então você tem que sentar com a criança e entender aquele fenômeno. Tem que conversar, perguntar, tem que mostrar assim,
que é o holding que a gente fala, né? É um acolhimento afetivo e um interesse autêntico. Né? E a confiança, a relação de confiança faz com que aquela criança consiga contar o que está acontecendo e vocês vão salvar a história de vida daquela criança a partir de uma intervenção com carinho, cuidado, com uma escuta verdadeira. Né? Eu botei aqui embaixo separado, bipolaridade na criança a gente não costuma diagnosticar. Só que tem coisas que acontecem, como crianças muito impulsivas, com comportamento disruptivo, o famoso transtorno opositor desafiador, o TOD, que fica naquela discussão, será que o TOD é só falta de educação em casa, falta de pulso? O TOD, às vezes, é a criança que vai ser um bipolar no futuro. Ainda é uma desorganização comportamental e dos impulsos que no futuro vai se mostrar de uma outra forma. Então, isso tudo aqui a gente precisa olhar com muito cuidado. Né? O psiquiatra infantil ele é muito ponderado para poder dar nomes, porque isso tudo aqui pode estar falando da mesma coisa. E o uso de drogas, substâncias psicoativas. Cada vez mais, infelizmente, e cada vez mais cedo, de todas as substâncias. Petrópolis, eu atuei no CAPS-AD aqui, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Tratamento de Usuários de Drogas, há, não sei, 5 a 10 anos atrás. Não tinha crack em Petrópolis, hoje em dia tem. As drogas sintéticas, vocês devem estar vendo nessa semana as notícias das drogas que começam com K, K9, K8, que eles estão falando de maconha sintética, mas que não é maconha, é uma droga feita dentro do laboratório. Está dentro dos colégios, está dentro das nossas famílias. Tem que tomar uma vigilância, um cuidado. Aí uma palestra outra para a gente fazer sobre dependência química, que é um aprofundamento grande, mas que entra dentro de doença. Dependência química é doença tratável, com todos esses eixos e todos os profissionais que a gente conversou. Os tratamentos com a psiquiatria, né, eles são feitos conjuntamente e não são a mesma coisa, né, são complementares, a psicologia e a psiquiatria, mas falando especificamente do uso de medicamentos em psiquiatria. As crianças vão estar usando, por exemplo, fluoxetina, que é um antidepressivo ou para ansiedade, sertralina, que também é um antidepressivo ou para ansiedade. Vão estar usando os antipsicóticos, que a gente já conversou, os medicamentos calmantes, né? Tem uma questão também assim, de perigo, né, de uso do alprazolam, do Rivotril. Essa semana eu soube de uma situação aqui na cidade que a criança chegou dentro do colégio e tomou 10 comprimidos do alprazolam. E aí ela estava parada assim, olhando para o nada. E o professor, quando abordou, descobriu que ela tinha tomado 10 comprimidos de alprazolam. Teve que chamar o SAMU e toda a situação que isso você fica a partir dali, lavagem do estômago, internação no hospital, enfim. Né? Mas nas crises de ansiedade, elas têm um momento de ser usadas. Os medicamentos que são para epilepsia, que são para transtorno bipolar, transtorno do impulso, então vocês vão ouvir falar desses nomes e é importante também saber, e aí vale pedir, né, para o psiquiatra ou para o médico, psiquiatra infantil, o colégio peça, né, a explicação de cada medicamento serve para quê, tem que ser usado quando, qual é o medicamento de emergência, qual o perigo da superdosagem, qual o perigo de ficar sem o remédio. Eu acho que isso o colégio tem direito de ter um relatório do médico que esteja fazendo assistência à criança. O colégio está ali também como um braço de cuidado, às vezes com mais horas do que os próprios pais. Então é importante que vocês tenham acesso ao relatório, né, do médico, enfim. E o tratamento psicológico é fundamental. Eu, sinceramente, se eu pudesse criar uma lei, eu obrigaria todo mundo a fazer terapia. O mundo seria um lugar melhor com todo mundo fazendo terapia. Eu sou, assim, um incentivador, façam terapia. Tá? Quem não faz terapia, marca daqui a pouco. Pega o telefone comigo dos psicólogos, tá? É importantíssimo. E aí, voltando, olha só. Olha quanta coisa a gente conversou desses eixos. E aí vocês começam a entender que não é simples. Porque eu vou botar esses eixos como exemplo. Imagine uma criança no colégio de vocês, sob o cuidado de vocês, é a mesma criança, que ela tem uma alergia alimentar, ela demonstra um transtorno hiperativo dentro de sala de aula e também comportamentos do transtorno borderline, porque ela se automutila e porque ela tem problemas de relacionamento junto aos colegas, junto aos próprios professores, que ela está com depressão, ansiedade, eu falei que ela se automutila e já tentou suicídio em alguns momentos, cujo funcionamento global no último ano no colégio está abaixo do desempenho escolar esperado, e os pais estão se separando e ela vive em situação de insegurança financeira e alimentar. Vocês acham que é fácil abordar isso? Assim, que um laudo resolve você entender que a criança tem TDAH. Um remédio resolve se a criança toma risperidona. Ela faz terapia.
Quando você olha de novo, volta aqui, olha quantas frentes para você poder compreender esse indivíduo dentro desse diagnóstico por eixo, que é o que ajuda muito a você entender as diversas facetas da doença mental. Então, vocês, como professores, indivíduos também que vão investigar muitas das vezes o que está acontecendo com aquela criança, precisam entender que a soma disso tudo constrói aquele indivíduo. E às vezes aquele comportamento inadequado dentro de sala, ou o que eu vou falar com vocês ali que é o sintoma, por exemplo, de uma doença, ele é isso tudo aqui somado. Então é muito mais complexo do que a gente dar um nome de uma doença, ou de entender. Porque existe às vezes a cobrança. Eu tenho uma psiquiatra infantil que é minha amiga do coração, que ela fala assim: Tiago, que angústia, porque os pais acham que eu vou dar um remédio e vai solucionar isso tudo. E não vai. Infelizmente. Para a gente que está dentro de sala de aula, um bom começo é o acolhimento empático. É a escuta ativa. Leva essa criança, conversa com ela, deixa ela falar. Ah, mas eu não vou saber o que falar. Você não tem que falar, a criança tem que falar. Você escuta, terminou de ouvir, dá um abraço nela e simplesmente fala: olha só, eu estou aqui para quando você precisar. Eu vou te ajudar dentro do que for possível. Quando você se coloca à disposição, você já fez anos-luz o que as outras pessoas todas não vão ter, essa disposição verdadeira. É nosso papel. Como é que está meu tema? Acabou? Tá, eu estou acabando. Eu juro que eu estou acabando. Então, assim, só para mostrar para vocês, o acolhimento a pacientes psiquiátricos, ele tem vários cenários dentro de qualquer cidade. Isso aqui vem de todo um processo da desinstitucionalização. Quando a gente começou a fechar os manicômios, a gente teve que criar um sistema de acolhimento às pessoas com doenças mentais. Então, a gente tem desde a atenção primária, que é o PSF, o postinho de saúde do bairro. Você pode levar um indivíduo lá que ele tem que ser acolhido e tratado. Você tem um matriciamento em saúde mental, que são psiquiatras que vão nos postinhos de saúde fazer atendimento. Você tem os ambulatórios públicos ou particulares, que você vai lá e marca uma consulta para ser atendido com um psiquiatra, mas aí você chega em Petrópolis, tem uma fila de 2.000 pessoas nesse momento esperando consulta nos ambulatórios, porque não tem psiquiatra no município contratado para fazer os atendimentos. Esse é um grande problema. Você tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial para Adulto, Infantil, que é onde vocês às vezes vão estar se comunicando ou enviando uma criança para ser avaliada pela equipe multiprofissional de psiquiatra infantil, devia ter pediatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, uma equipe grande, e o AD é de álcool e drogas. Tem emergência psiquiátrica, que aqui em Petrópolis fica no Hospital Nelson Serra, do lado do Santa Teresa. É a nossa única emergência, não temos emergência particular aqui na cidade, só tem a pública do Nelson Serra. Psiquiatra 24 horas por dia para atender a qualquer problema psiquiátrico. Nessa ideia de emergência psiquiátrica, vai ser instaurado agora também o SAMU psiquiátrico em Petrópolis. Vamos ser, além de Brasília, o segundo lugar que vai ter psiquiatria, uma ambulânciazinha que vai lá com um psicólogo e faz o atendimento, né? E aí leva para o Nelson se precisar. E a internação de casos agudos e graves, que é uma controvérsia aqui, mas não vamos entrar nisso nesse momento. O que é sinal, sintoma e síndrome? Sinal é uma coisa que a gente vê. Por exemplo, a criança está com febre, ela está com uma coisa vermelha, aquilo é um sinal. O que é um sintoma? Uma coisa que a criança fala que está sentindo. Ah, estou com dor no corpo, é um sintoma. O que é uma síndrome? É a junção de sinais e sintomas. Por exemplo, a gripe. O que acontece na gripe? O nariz escorre, dá febre, dá dor no corpo, dor nos ossos. Isso é uma síndrome. Isso que eu vou contar para vocês, assim, que quando a gente fala de síndrome, a gente fala muito que doença é uma síndrome, que junta um monte de sinais e sintomas. Mas aí eu tive um sábio professor uma vez de psiquiatria que me fez uma seguinte colocação. Ele estava falando de adolescência para a gente. Ele falou o seguinte: adolescência é uma síndrome normal. Foi genial, porque assim, é pensar que o adolescente e a criança se comporta às vezes com sinais e sintomas comportamentais, mas que são normais. Uma síndrome normal, uma doença normal. Eu estou quebrando esse paradigma para mostrar para vocês que não dá para chamar o comportamento da criança e do adolescente de doença em todas as situações. Na maioria das vezes não é. Não é. É aquele eixo de reação ao processo, por exemplo, que o indivíduo está sendo exposto dentro da sua história de vida. Então, evitem patologizar a infância. Outro nome difícil aqui. Eu botei aqui o psicopato, não é psicopatologizar, é patos de doença psíquica, né? É você colocar doença psíquica em tudo. Não é. Na maioria das vezes não é. Não funciona.
Crianças são imaturas emocionalmente, envolve aquela imaturidade do cérebro que eu falei com vocês. Crianças fazem birra, sim, isso é normal. Crianças não sabem lidar com frustrações, o que vai levar essas crianças a comportamentos estranhos muitas vezes. Crianças refletem o que acontece em casa e às vezes de formas bizarras e estranhas, e você tem que entender essa charada daquele comportamento como sendo uma repetição, uma consequência do que acontece dentro de casa. Crianças também adoecem da mente das emoções, apesar de eu insistir com vocês que a maioria das vezes é normal, mas a gente também precisa crer e identificar quando você tem um adoecimento verdadeiro. Então, acreditem nas doenças mentais. Vocês são muito jovens, antigamente tinha um adesivo de carro que era um gnomo e falava assim, eu acredito em gnomos. Um monte de carro que você via aquilo, né? Eu vou botar um adesivo no meu carro que assim, eu acredito em doenças mentais, mas elas existem. A ideia, né, que são os últimos 4 slides. Se doenças mentais fossem tratadas como depressão, as pessoas têm esse tipo de comportamento, né? Está um indivíduo aqui quase morrendo dentro da cama. Eu sei que você está com uma infecção alimentar e tal, mas você podia fazer um esforço, né? É só se esforçar um pouco mais, você não vai ter essa infecção. A gente fala isso para um indivíduo com doença mental. Está um indivíduo com sangramento ali por uma amputação de braço. Você só precisa esquecer disso e aí fica tudo bem. Né? A gente fala isso para os nossos doentes mentais e, na verdade, o sofrimento é terrível. A gente não faz ideia. Está um indivíduo vomitando aqui no vaso. Você já tentou, sei lá, não ter a gripe? Falam isso para um indivíduo com depressão, é só para você não ter. Se você não sorri, não fica feliz. Acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por causa da diabetes, que é um indivíduo tomando insulina. Falam isso para os nossos indivíduos, os pacientes, alunos que tomam remédio. Por que você não tenta não tomar um remédio? Isso aí é coisa da sua cabeça. Não é. Existem os transtornos, e eles são graves, e eles podem levar à morte. Você não está nem tentando. Nossa, como os meus pacientes escutam isso. Ficar deitado aí não vai ajudar, você precisa fazer algo, está o paciente entubado ali. Então, só para mostrar coisas que a gente fala, eu falo muito da fratura de osso. Quando a gente vê uma pessoa com osso fraturado, a gente sabe que tem a doença, mas a doença mental, como ela não aparece, a gente julga que aquilo ali não existe. Né? Muito bem, e aí, para terminar esse último slide, eu fortemente recomendo que vocês comprem esse livro, porque esse livro aqui é um diálogo com os professores. Todos os capítulos, para muito além do que eu consegui falar aqui no meu tempo. Se fosse a minha defesa de tese, eu escolhi o tempo, tem que controlar meu tempo melhor. Mas é um livro que vocês têm que ler todos os capítulos, porque tem as dicas do que o professor precisa fazer. O que falar? O que fazer? Mandar para onde? Tá nesse livro aqui que é aquele dali. Tá? Tá ali no e-mail, se alguém precisar falar comigo por algum motivo. Professora. Pois é o que eu vou falar, Thiago, só para você entender, né? A ideia era falar 1 hora para a gente poder ter o tempo de fazer inúmeras perguntas, que eu sei que está todo mundo balançando a cabeça aqui, sim, temos perguntas, só que não há mais tempo. Mas não tem problema, já perguntaram, você volta quando? A gente vai conversar, eu sei que vocês perceberam, né? Dessa vez eu não tive coragem de interromper a palestra. Eu sempre mostro, né, o tempo, porque a gente tinha 20 minutos, não me olhem assim, a gente não tem mais tempo mesmo agora, porque vocês têm que ir para aula, para outros professores. Nunca aconteceu isso, mas eu penso que isso foi muito positivo, porque nós está todo mundo dizendo. Então, se eu não conseguir cortar o tempo de fala, porque realmente, né, porque eu corto. Quem me conhece sabe. Então, Thiago, a questão é você estar intimado a voltar para, primeiro, as pessoas poderem fazer as perguntas que não puderam fazer hoje. E segundo, para falar mais especificamente sobre o autismo, né, o TDAH e a depressão infantil, que são questões que penso surgiram. Pode ser, você diria, essa então fica sendo assim uma introdução ao tema. Eu só queria terminar a palestra, porque isso é muito importante,
dizendo que talvez a questão mais importante colocada pelo professor Tiago hoje foi um recado para nós, que não somos médicos psiquiatras, que trabalhamos na escola, na educação. Qual é o grande recado, não é, para a gente refletir? Evitar ao máximo a psicopatologização dos nossos alunos e das nossas alunas. Não é? Essa me parece a questão mais importante para a gente refletir. Como você mesmo disse, a maioria das crianças não tem necessidade de laudo. Tem necessidade de escola, de acolhimento, de cuidado, de atenção. Bom, dito isso, não é? A gente vai ter que fazer uma outra mesa também, já para o próximo semestre, penso eu, sobre essa tendência à medicalização dos afetos. Então, a gente entende a palestra que você apresentou hoje para a gente como algo que existe, é fato, mas é minoritário. E não é por ser minoritário que não é importante, mas é minoritário. Porque o que a gente tem visto muito é a tentativa de resolver qualquer questão que passa pelo social. Não foi à toa que você colocou Pierre Bourdieu nos slides, não é, a partir de laudos. Essa é uma terceira palestra. Então, eu acho que já estamos organizando o PAI para o próximo semestre. Dito isso, gente, hoje, infelizmente, não teremos condições de fazer perguntas. Uma salva de palmas para o Thiago.